Fala galera, belezinha? Tudo certinho? Nesse vídeo a gente vai tratar então da segunda parte do nosso estudo de relações de recorrência. A gente vai tratar de relações de recorrência de segunda ordem. Tá? No primeiro vídeo a gente viu de primeira ordem, agora no segundo vídeo a gente vai ver relações de recorrência de segunda ordem. Que são relações de recorrência do tipo a n é igual a alguma coisa vezes a n menos 1 mais alguma coisa vezes a n menos 2. Ou seja, ele vai depender não só do imediatamente anterior a ele, mas o termo vai depender dos dois anteriores a ele, tá? O AN depende do AN-1 e do AN-2 serem conhecidos, tá? Então a gente vai tentar achar soluções para esses tipos de recorrência, tá? Vamos para a lousa estudar isso agora, então. Vamos lá, galera. Isso aqui ó, é uma recorrência de segunda ordem, né? Então o AN depende do AN-1 e do AN-2. Aqui o S1 e o S2 são números, são constantes, números fixados. Lembra, por exemplo, quando a gente viu no vídeo anterior, né, recorrência de primeira ordem, de relações de recorrência do tipo a n é igual a s vezes n menos 1? Né? Então agora é parecido, só que depende também do n menos 2. Como eu tenho duas constantes, eu numerei como S1 e S2 para ficar mais fácil de pensar. A gente lembra do primeiro vídeo que se fosse algo do tipo assim, a solução era potências de S. Né? Então a gente pode tentar alguma coisa do tipo aqui. Tá? Vamos supor se... Aqui, ali seria, uma solução seria potência de S, né? Aqui a gente pode tentar uma coisa do tipo, como eu tenho dois S, eu vou supor uma potência qualquer, tá? Vamos supor uma solução do tipo assim, a n é igual a r elevado a n, tá? Uma solução desse tipo aqui, vamos ver se isso aqui de fato é uma solução. Supõe uma solução desse tipo aqui, vamos tentar. O que a gente faz? Bem, a gente pode colocar aqui e ver o que acontece. Né? Olha só. A n é igual a r elevado a n. Vamos ver, olha só. R elevado a n seria igual a S1 vezes o AN menos 1 seria o Rn menos 1. Né? AN menos 1 é Rn menos 1, porque o AN é Rn, né? Mais S2 AN menos 2, então R elevado a n menos 2. Né? Seria isso. Vamos mexer nessa equação. Se eu dividir por n menos 2, todo mundo aqui, o que vai acontecer? Se eu dividir por n menos 2, aqui vai ficar somente r ao quadrado igual a S1 vezes r, né? Só r, né? Porque r menos 1 dividido por n menos 2 sobra somente o r. E aqui vai cortar o r menos 2, vai ficar mais S2. Olha só que interessante, né? Se a solução é do tipo a n igual a r elevado a n, esse r tem que satisfazer essa equação quadrática aqui. Né? Se eu escrever isso de outra forma, eu posso escrever isso, vou mudar de outra cor aqui, ó, como sendo e ao quadrado, né? Passo para o outro lado ali, ó. Sinal trocado, S1R menos S2 igual a zero. Tá? Então, para soluções desse tipo, esse R tem que ser raiz dessa equação aqui. Tá? Em outras palavras, tem uma equação do tipo x² menos S1 vezes x menos S2 igual a zero, cuja solução tem que ser R. Tá? Então, raiz dessa equação para ser solução desse tipo. É uma solução. Tá? A gente achou uma solução condicionada a essa equação. Beleza. Bem, é possível demonstrar, tá, que não somente se isso aqui é solução, se eu multiplicar isso por um número, isso também é solução. E se eu tiver duas soluções, se eu somar as duas soluções, isso também é uma solução. Tá? Então, de forma geral, olha só. De forma geral, e fica como exercício para você provar que isso é verdade, né? Se R1 e R2 são soluções desse tipo, por exemplo, a n é igual a R1 elevado a n é solução, e a n é igual a R2 elevado a n também é solução, então, se eu pegar o R1, levar n, multiplicar por número c e somar com o outro número c2 multiplicado por essa outra solução,
isso aqui é a solução geral. Tá? Então, R1 e R2 devem ser raízes dessa equação de segundo grau. Tá? Se isso acontecer, se R1 e R2 forem raízes dessa equação aqui, então essa forma aqui é a solução geral da equação, da recorrência. Essa recorrência. Tá bem? E depende agora da gente encontrar quem são C1 e C2. Isso vai ser dado em termos do A0 e do A1. Tá? É possível provar que é possível também encontrar C1 e C2 dependendo do A0 e do A1. Tá bem? Fica como exercício para você também. Tá? Mas o que importa aqui é que nós temos uma solução desse tipo. Tá bem? Bem, vamos escrever então um teorema, uma forma de teorema, isso que a gente descobriu, né? Isso aqui, percebe, é no caso em que R1 e R2 são raízes distintas. Eu estou somando duas coisas diferentes, né? Então, R1 e R2 devem ser raízes distintas. Se isso acontecer, a solução é dessa forma. Vamos escrever esse bonitinho na forma de um teorema? Então, esse teorema resume bem o que nós estamos falando e descobrindo, né? Olha só. Sejam S1 e S2 números fixados, e sejam R1 e R2 as raízes da equação quadrática x² menos S1x menos S2 igual a zero. Né? A gente descobriu aquela hora, né, que as soluções do tipo AN igual a RN satisfazem essa relação. Né? Então, se essas duas aqui são soluções dessa equação, são raízes dessa equação quadrática, e se elas são distintas, então toda solução da relação de recorrência do tipo AN igual a S1 AN mais N-1 mais S2 AN-2 é dessa forma aqui, ó. Tá? É a N igual a C1 R1 elevado a N mais C2 R2 elevado a N. Em C1 e C2 sendo números específicos. Tá? Tranquilo, né? Então a ideia da gente qual que é para resolver uma relação de recorrência desse tipo? Bem, é encontrar as soluções, primeira coisa, encontrar as soluções dessa equação aqui, né? A gente identifica quem é o S1 e o S2, coloca aqui e resolve essa equação. Né? Se a gente achar duas raízes distintas, a gente pode usar esse teorema. E, nesse caso, se as raízes forem distintas, a resposta é desse tipo. Aí a gente usa os dados dos termos iniciais A0 e A1 para descobrir quem são C1 e C2. Porque, claro, né? Uma relação de recorrência de segunda ordem precisa que seja especificado os dois primeiros termos, né? O A0 e o A1. Porque você calcular o A2, né? O A2 depende do A1 e do A0. Se você não souber o A1 e o A0, você não começa a recorrência. Tá? Então, é isso. Vamos fazer um exemplo aqui direitinho? Tá? Será que cabe aqui embaixo? Vamos tentar. Bem, eu separei aqui um exemplo bacana. Olha só. Seria... Vou botar aqui, exemplo. A recorrência é a n igual a 3 a n menos 1 mais 4 a n menos 2, sendo que o A0 é igual a 3 e o A1 é igual a 2. Vamos lá, como é que resolve isso? Bem, é isso aqui mesmo, 3 a n mais 4. Isso está certo. Bem, primeira coisa é adivinhar quem são, adivinhar não, né? Descobrir quem são S1 e S2. Se você olhar para cá, o S1 é 3 e o S2 é 4, né? Então, nesse caso, vamos botar de outra cor aqui, ó. Nesse caso, a gente vai ter que o S1 é igual a 3, só que multiplica o n menos 1, e o S2 é que multiplica o n menos 2, então é 4. Se esse S1 é 3 e esse S2 é 4, então a gente pode escrever essa equação aqui. Vamos lá? Ó, seria x², vamos lá, x² menos S1, então menos 3x, menos S2, menos 4, igual a zero. Como é que resolve isso? Bem, você pode usar o método que você quiser de soluções de resolução de equação quadrática. Eu vou usar aqui o velho e bom Bhaskara. Vai ficar aqui x é igual a menos b, então 3, mais ou menos raiz de quem? De b ao quadrado, que vai ser 9
menos 4 vezes menos 4 mais 16, dividido por 2 vezes A. Então, dividido por 2. É 3 mais ou menos raiz de 25, que é 5. Então, 3 mais ou menos 5 sobre 2. Então, as soluções aqui, eu vou chamar de R1 e R2, né, para manter a nomenclatura do teorema. R1 vai ser quem? Vamos ver. 3 mais 5, 8 dividido por 2, 4. 3 menos 5 é menos 2, dividido por 2, menos 1. Então nós achamos as soluções. R1 igual a 4, R2 igual a menos 1. Então a solução é do tipo, a solução geral, né? É do tipo AN é igual a C1 vezes 4 elevado a N, mais C2 vezes menos 1 elevado a N. Agora, quem são C1 e C2? Como é que a gente descobre isso? Bem, a gente faz parecido com o que a gente fez para o caso de primeira ordem. Vamos descobrir quem é o A0 e quem que é o A1. Né? Olha só, sabe quem é o A0 e quem é o A1 e descobre ele em termos de C1 e C2. E aí resolve um sistema de duas equações. Vamos lá, pessoal? Vamos pegar aqui. Ó. A primeira equação é A0. Por um lado, o A0 é 3, né? Por outro lado, usando essa recorrência aqui, olha só, A0 vai ser quem? Vai ser C1 vezes 4 elevado a 0, que é 1. Então, C1 mais C2 vezes menos 1 elevado a 0, que é 1. Então, mais C2. E a outra equação? Pode ser o A1. O A1 eu sei que o A1 é 2. Então, para o lado, o A1 é 2. Para o outro lado, o A1 vai ser quem? Vai ser C1 vezes o R1, que é 4 elevado a 1. Então, é 4C1. Mais quem? Mais C2 vezes menos 1 elevado a 1. Mas é menos, né? Então, menos, vamos apagar aqui nesse sinal de mais. Menos C1. Então, tem um sistema aqui, né? 3 é igual a C1 mais C2. E 2 é igual a 4C1 menos C2, que é 2. É um sistema simples, né? Duas equações, duas incógnitas. As incógnitas são C1 e C2. Como é que eu faço para resolver isso? Também você pode usar o seu método favorito. Eu vou subtrair as duas equações. Vamos ver o que acontece. Se eu somar as equações, olha isso, somar, né? Vai ficar 3 mais 2 é 5, igual a somar aqui vai dar 5C1. Somar as duas vai dar 0. Então daqui eu vou ter que C1 é igual a 1. E agora, olhando aqui, né? Como C1 mais C2 é igual a 3, C1 é 1, C2 tem que ser 2. Né? Então, C2 é igual a 2. Portanto, a gente tem que a solução geral vai ser AN igual a C1, que é 1, vezes 4 elevado a N. Então, vou botar simplesmente aqui 4 elevado a N, mais C2, que é 2, vezes R2 elevado a N, menos 1 elevado a N. Essa aqui, galera, é a solução dessa recorrência. 3AN menos 1 mais 4AN menos 2, com A0 igual a 3 e A1 igual a 2. A gente pode verificar os dois primeiros termos, pelo menos, né, ver se a gente errou alguma conta. Né? Por exemplo, o A0. A0 sabe que tem que dar 3. Vamos lá? Aqui vai dar A0 igual a 4 elevado a 0, que é 1, mais 2 vezes menos 1 elevado a 0, que é 1 vezes 2, 2, 1 mais 2, 3. Beleza. Vamos testar agora o A1. A1 vai ser 4 mais 2 vezes menos 1 elevado a 1, que é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 4 menos 2, 2. Tá certo. Então recuperou o A0 e o A1. A gente não deve ter errado conta. E a gente sabe que isso aqui é garantido, está correto, porque isto é um teorema. A gente não demonstrou ele propriamente dito aqui no vídeo, tá? Mas teve uma intuição de que ele é verdade e, de fato, ele é verdade. Vocês podem provar ele depois se quiserem. Beleza? Como exercício. Não é difícil, não. Tá bem, galera? Então é isso. Um detalhe importante. Ó, vocês percebam que em nenhum momento a gente teve que falar que R1 e R2 são raízes reais. A gente sabe que uma solução de uma equação quadrática, né, elas podem ter no máximo duas raízes distintas, que não necessariamente são reais. As raízes podem ser complexas.
Nesse caso também, eu poderia achar, por exemplo, aqui, olha só, um R1 e R2 complexos, tá? Que poderiam fornecer, por exemplo, C1 e C2 complexos, tá? Então, se vocês acharem no meio de um exercício R1 e R2 números complexos, em termos de I, a unidade imaginária, não se desesperem, tá? É normal. Só continue a conta, faça o seu sisteminha aqui, resolva com o seu método predileto, ache o C1 e C2, complexos ou não, e monte a solução desse tipo. Tá bem? É isso. Outra coisa interessante, a gente está tratando aqui de raízes distintas. O que acontece se eu tiver uma raiz aqui, ou duas raízes iguais, né? Mesma coisa? Vamos interpretar como a mesma coisa. O que acontece? Vamos pensar? Vamos tratar do caso agora em que essa equação aqui tem somente uma raiz distinta. Vamos lá? Vamos lá então, pessoal. Então considere agora essa recorrência de segunda ordem. Ó. A n é igual a 4n menos 1 menos 4n menos 2. Né? Para tudo n maior ou igual a 2, porque o a0 igual a 1 tem que ser dado separadamente no caso de recorrência de segunda ordem, como a gente comentou. Né? Então suponha que o a0 seja 1 e o a1 seja 3. Tá? A relação de recorrência é essa e as condições iniciais são essas. Né? Os termos iniciais são esses. Vamos analisar isso. Primeira coisa, a gente viu quando a relação de recorrência de segunda ordem, a gente tem que identificar quem são os S1 e S2 e solucionar aquela equação assim, né? X quadrado, como é que era? Menos S1 vezes X menos S2 igual a zero. Vai ter que aprender quais são as soluções dessa equação de segundo grau. A gente viu que se elas forem distintas, a gente tem aquele teorema lá e resolve o nosso problema. E se não forem distintas? Vamos verificar se esse é o caso? Vamos ver. O que é o S1 aqui? O S1 é 4. Aliás, o S1 é 4, né? Porque a relação de recorrência é a n é igual a S1 vezes a n menos 1 mais S2 vezes a n menos 2. Né? Essa é a recorrência. Né? Então, o S1 é 4. O S2 é menos 4. Então, a equação, nesse caso, fica x quadrado menos S1. S1 é 4. Né? Então, menos 4x. Certo? Menos S2. S2 é menos 4. Menos 4 mais 4 igual a zero. Vamos solucionar isso aqui por Bhaskara de novo, tá? X vai ser igual a menos b, vai ser 4, mais ou menos raiz de delta, né? O delta é b quadrado, que vai ser 16, menos 4 vezes a, que é 1 vezes c, menos 16, opa, deu zero o delta aqui, né? Dividido por 2 vezes a, que é 2, isso aqui vai dar 0, 4 dividido por 2 é 2. Então, aqui a gente vai ter então que R só tem um R, e esse é justamente 2. Não tem mais o R1 e o R2 nesse caso, só tem um R, né? Então não precisa numerar ele como R1. Então interessante, né? Essa relação de recorrência não tem duas soluções dessa equação aqui. Só tem uma. O que a gente faz agora? A gente viu aqui no outro caso, eu falei para vocês lá que se você pegar uma solução e multiplicar por um número, você consegue verificar que isso é verdade. A gente não verificou aqui no vídeo, mas peço para você fazer isso em casa. A gente viu também, eu comentei com vocês que se eu somar duas soluções multiplicadas, isso também vai dar uma solução. Nesse caso não tenho que somar, mas eu posso tentar multiplicar essa solução por um número, ver se também é solução. Vamos testar. Vou tentar de vermelho aqui, ó. Um testezinho. Vamos ver. E se, então, a n é igual a c vezes r elevado a n, o que acontece? Vamos verificar? Quem seria o c? A gente viu que tem que olhar para o A0 e para o A1 para descobrir a constante, né? Então vamos lá. A0, por um lado, é 1, né? Do outro lado seria quem? Seria c vezes r elevado a 0, que é c. Então nesse caso c, né, seria 1. E se eu olhasse para o A1, será que isso ia ser coerente? A1 é 3. Do outro lado, A1 seria c vezes r, né? Mas r é 2. Então, c vezes 2. O que levaria a c ser igual a 3 meios. Então, por um lado, c é 1, por outro lado, c é 3 meios. Não pode ser verdade isso, né? O c seria um número
Ele é um número, ele não pode ficar variando. Mas você para pensar, peraí, já que esse C não pode ser um número fixo, vai que ele é um número que vai variar, né? Vai que ele seja um tipo de função que, dependendo do termo, ele assume um valor específico. Vamos tentar desse jeito? Bem, esse aqui eu vou apagar porque esse aqui não teve jeito, né? A gente viu que ele não pode ser um número fixo. Então vamos tentar, sendo não C vezes Rn, né? Mas sim um C de N, vamos pensar assim, né? Se a gente fizer assim, né? Então, se a N for igual a um C de N, uma funçãozinha de N, vezes o R elevado a N, né? Seria o 2, o R2, né? O que acontece nesse caso? Vamos calcular alguns termos, né? Ora, o A0, que a gente sabe que é 1, né? Ele seria quem? Seria C de 0 vezes 2 elevado a 0, que é 1. Então, nesse caso, a gente teria C de 0 igual a 1, certo? 0 igual a 1. Vamos olhar para o A1 agora. O A1, para um lado é 3. Seria C de 1 vezes 2 elevado a 1. Então, C de 1 seria quem? Isso aqui é 2. 2 passa dividindo, vai dar 3 meios. A gente acabou de calcular isso, agora vamos para o A2. Quem seria o A2? Vamos ver. Se o A0 A0 é 1, seria menos 4 aqui. Aqui seria 4 vezes A1. 4 vezes 3, 12. 12 menos 1, é isso mesmo? Deixa eu ver. Dá 3, 4, verdade, 13, não. 3 vezes 4, 12. 12 menos 4. 12 menos 4 é 8. Então A2 seria 8. Por um lado seria 8, por outro lado seria C de 2 vezes 2 elevado a 2. Né? Agora o C2. 2 elevado a 2 é 4. Se eu passo dividido para cá, 8 dividido por 4 é 2. C2 seria 2. Tá ficando interessante isso aqui, né? A4, o que seria o A4? Não, A3, né? O que seria o A3? Vamos ver? O A3 seria 4A2, mas o A2 é 8, então 4 vezes 8, 32. 32 menos 4 vezes A1, A1 que é 3, menos 4 vezes 3 que é 12. 32 menos 12 é 20, né? Será que a conta está certa? Vamos ver. C de 3 vezes 2 ao cubo. Né? Porque agora é A de 3. Isso aqui levaria a C de 3 ser igual a quem? Como aqui é 8, 20 dividido por 8. Se eu dividir por 4, vai dar 5 meios, né? 5 meios. Eu acho que dá pra identificar um padrãozinho interessante aqui, né? Olha só. 1, 3 meios. 2, 5 meios. Eu sempre a partir do 1 e eu estou aumentando o meio. Né? 1 mais meio, 3 meios. 3 meios mais meio, né? Que é 1,5, né? 1,5, 2. 2 mais meio, 2,5, que é justamente 5 dividido por 2, 5 meios. Então, parece que assim, né? No primeiro é 1, aí depois eu somo uma vez meio, aí por A2 eu somei 2 vezes meio, aí para A3 eu somei 3 vezes meio, né? Então é 1 mais meio, 1 mais 2 vezes meio, 1 mais 3 vezes meio. Então o que dá a entender que a solução aqui, o C de N, parece ser um cara assim, né? Parece tipo 1 mais meio vezes N. Não é isso? Quando N é 0 dá 1, quando N é 1 é 1 mais meio, que é 3 meios, quando N é 2 vai dar 1 mais 1, que é 2, quando N é 3 dá 3 meios, mais 1 é 5 meios, tá? Dá a entender que é isso, o que leva à ideia de que a solução, então, seja a N é igual a C de N, então 1 mais meio vezes N, vezes 2 elevado a N. A solução parece ser essa, né? A gente testou para 4 casos aqui, né? A0, A1, A2, A3, parece que funcionou desse jeito. Eu posso pensar em escrever isso aqui de uma outra maneira. Se eu lembrar, né, que eu queria no começo pensar uma coisa parecida com as duas raízes, né? A solução das duas raízes distintas,
era a n é igual a C1 vezes uma raiz, né? C1 vezes R1 elevado a n, mais C2 vezes R2 elevado a n. Aqui tem algo parecido, né? Olha só. Você vai pensar que isso aqui, ó, se você, né, fazer uma multiplicação aqui, vai ficar a n é igual a 1 vezes 2 elevado a n, mais meio vezes n vezes 2 elevado a n. É como se fosse, né? Olha só. É como se aqui tivesse um C1 na vida aqui, né? E aqui um C2, né? Ele é C1 vezes R elevado a n, mais C2 vezes n vezes R elevado a n. Olha que interessante. Será que toda solução vai ser desse jeito? Tá? Será que toda solução vai tomar essa forma? A n é igual a C1 vezes 2 elevado a n, né? Vezes R elevado a n, o R2 aqui, mais C2n R elevado a n? Será que é isso mesmo? É isso mesmo, galera. Tá? Toda solução vai ser desse jeito. Quando for uma única raiz da sua equação de segundo grau associada à recorrência, a solução vai ser desse tipo aqui. Vamos agora enunciar então o teorema que afirma que isso é verdade, e dessa vez vamos provar esse teorema, tá? Para não ficar um vídeo sem nenhuma demonstração, o vídeo fica meio chato demais, né? Então vamos demonstrar um teoreminha para a gente alegrar nosso coração. Beleza? Vamos lá? Então vamos olhar esse teoreminha, galera. Ó. Teorema. Sejam S1 e S2 números tais que a equação aqui de segundo grau x² menos S1x menos S2 igual a zero possua apenas uma raiz R. E olha só a suposição interessante. Essa raiz ela tem que ser não nula. Por que não nula? Não falei até agora que não podia ser zero. Vamos tratar daqui a pouco o caso igual a zero separado, tá? Eu suponho aqui que esse R não seja zero. Então, nesse caso, né, se a solução dessa equação de segundo grau só for uma, não nula, então toda solução da relação de recorrência desse tipo aqui, ó, né, de segundo grau, de segunda ordem, né, é dessa forma aqui. Tá? Se a relação de recorrência então for de segunda ordem, e essa equação aqui se chama raiz, a solução é do tipo a n é igual a C1Rn mais C2nRn. Com C1 e C2 sendo números específicos, dependendo dos seus termos iniciais da recorrência, a 0 e a 1. Vamos provar isso aqui então, né? Bem, primeiro de tudo, eu tenho que verificar o seguinte, né? Como essa equação aqui, por hipótese, só tem uma raiz, eu vou reescrevê-la ela convenientemente. Ó. Por um lado, x² menos S1x menos S2 é igual a zero, mas eu posso escrever isso, já que ela tem só que ela tem apenas uma raiz, como sendo x menos r ao quadrado igual a zero. Né? Porque r é a única raiz dessa equação. Ou x menos r vezes x menos r, mesma coisa, né? Bem, expandindo esse termo aqui, vai ficar x², né, quadrado primeiro, mais 2 vezes segundo menos 2rx, mais r² igual a zero. Agora, vem o seguinte. Essa equação é essa equação. Eu só adicionei a hipótese do teorema nela e escrevi de outro jeito. Se eu comparar, então, esses dois termos, olha só. Ó, aqui tem menos S1x, aqui tem menos 2rx. Então, menos 2r é igual a menos S1, ou seja, 2r é S1. Por outro lado, menos S2 mais r² é o termo livre. Ah, então aqui, ó, isso aqui, né, tem que ser menos S2. Então daqui, a gente já deduz que S1 tem que ser igual a 2r e S2 tem que ser igual a menos r². Tudo bem? Só comparei aqui, né? Quem multiplica menos x é o 2r, tá aqui, ó. E o termo livre menos S2 mais r², troquei o sinal, menos r². Então eu vou pegar isso aqui, esse S1 e S2 reescritos em termos de R, que é a raiz dessa equação aqui, e vou substituir esse S1 e S2 nessa relação de recorrência. Só porque eu posso fazer isso. E aí eu vou verificar que essa expressão é solução dessa equação, que eu reescrevi convenientemente em termos de R, porque tem R desse lado também. Tá bem? Vamos lá, olha só. Então, para o lado, S1 é 2R, então seria 2R
vezes AN menos 1 mais S2, então menos R quadrado vezes AN menos 2. Isso é AN. A gente sabe que isso aqui é AN, só reescrevi. Eu vou substituir agora no lugar de AN menos 1 e AN menos 2 essa cara do AN para provar que isso aqui de fato é AN. Né? Essa igualdade aqui, né? Essa expressão, essa sequência satisfaz essa relação de recorrência. Como é que eu vou fazer isso? Bem, eu vou jogar aqui no lugar do AN-1 essa expressão para o AN-1, suposto AN-1. Né? Então vai ficar 2R, que multiplica C1, que seria o AN-1, né? Vezes R elevado a N, para o AN, então R elevado a N-1, mais C2 vezes N, então vezes N-1, né? N-1, vezes R elevado a N-1. Isso aqui seria o suposto AN. Menos R quadrado vezes AN menos 2. Então vamos botar o suposto AN menos 2 aqui. Vai ficar C1 vezes R elevado a N menos 2 agora, né? Que é AN menos 2. Mais C2, que multiplica N. Então agora vai ser N menos 2 vezes R elevado a N. Então N menos 2. Tá. Agora vamos aplicar a distributiva aqui nesses produtos e expandir essa bagaça aqui e ver até onde isso vai levar. Isso tem que levar aonde? Isso tem que levar ao AN. A gente quer provar que isso aqui satisfaz essa relação de recorrência. Então, essa igualdade toda, a gente tem que mostrar que isso aqui vai ter que ser igual a N se nós usarmos isso aqui como sendo a solução. Né? Aí, de fato, vai ser a solução. Vamos lá, então. Vai ficar 2R. Vamos juntar quem tem C1 aqui, ó. Vamos botar aqui. Vai ser 2R C1, R vezes R elevado a N menos 1, vai ficar Rn, né? 1 menos 1, 0, vai ficar N só. Então vai ficar 2C1 vezes R elevado a N. Quem mais tem C1 aqui, ó? Menos R quadrado, um N menos 2 da N, também C1, então menos C1 vezes R elevado a N. E ninguém mais tem C1 aqui. Agora para os termos que tem C2 vezes N, né, porque eu sei que tem então C2 vezes N aqui também. Vamos lá. Aqui tem 2R vezes R elevado a N menos 1, vai dar 2Rn. Vezes C2, então 2Rn vezes N vezes C2. E aqui tem algo parecido. Menos R quadrado, com Rn menos 2 menos Rn. Então menos Rn vezes o N que está aqui, vezes C2. Certo. E sobrou uns camaradas aqui. Quem é esse camaradinho que sobraram? Vamos ver. 2R vezes menos C2, Rn menos 1. Vai ficar Rn aqui, né? Vai ficar menos 2C2. Aqui é menos, com menos aqui, né? Menos 2Rn vezes C2. Então, menos 2C2 R elevado a N. E aqui também tem um camarada sobrando. Menos com menos, mais. Tem um 2 aqui, mais 2. C2. Esse 2 aqui. R quadrado com Rn menos 2, sobra só Rn. Vamos pensar agora o que a gente tem. Esse termo aqui é zero, né? Ainda bem, né? Um termo que zerou. Quando a gente expande as coisas e os termos zero, a gente fica contente. Aqui vai juntar bonitinho. E aqui também, né, são termos iguais, né? Separou bonitinho para ser isso mesmo. Vamos ver quem são esses camaradinhos que a gente juntou. 2C1Rn menos C1Rn. Ora, C1 vezes Rn. Mais quem? 2C2Rnn menos uma vez ele. Bem, mais C2 vezes N vezes R elevado a N. Troquei a ordem, né? C2N R elevado a N. C2N R elevado a N. Aqui tem 2 aqui é menos 1, 2 menos 1 é 1. Está aqui. Ora, mas quem era C1 elevado a N? C1Rn mais C2NRn? É justamente o que a gente queria, né? Isso aqui, então, é o AN, de fato. Tá? Então, se eu usar essa expressão aqui, isso aqui, de fato, é solução. Beleza? Provamos que isso aqui é solução. Dá para provar também que C1 e C2 são números específicos que são facilmente encontrados em termos de A0 e de A1. Tá bem? Essa parte final
fica como exercício para vocês, tá? Como é que funciona isso? Bem, é só você colocar o A0 em termos de aqui, né? A0 aqui, vai encontrar A0 é igual a C1 mais 0, então A0 vai ficar C1, tudo bem, né? Você tem o A0, você tem o C1, A0 é igual a C1. E depois, você colocar o A1, vai ficar R, vai dar um que é R, e aqui vai ficar C2R, né? Então vai ficar A1 é igual a C1R mais C2R, que é R vezes C1 mais C2. Você sabe que é C1, é um número que você conhece, acabou de descobrir, é o A0. Você vai isolar e vai achar o C2 em termos de A0 e de A1 também. Ou seja, dá para você descobrir quem é o C1 e o C2 em termos de A0 e de A1. Basta você saber quem são o A0 e A1, mas o A0 e A1 vão ter que ser fornecidos para a relação de recorrência de segunda ordem. Tá? Então, com isso, a gente prova que esse teorema é verdadeiro. Deixa eu botar um quadradinho com uma cor que aparece. Né? Beleza? É isso, galera. Tá? Essas foram as formas de a gente encontrar relações de recorrência de segunda ordem, né, que a gente vai estudar. E essas relações de recorrência podem ser solucionadas dependendo do número de raízes dessa equação aqui. Né? Se ela tiver duas raízes, a gente viu como é que funciona. A solução funciona pelo aquele outro teorema. Vai ser a combinação, né? C1 mais C1R1N mais C2R2N. E se for somente uma raiz não nula, a solução é desse tipo aqui, C1RN mais C2NRN. E se for R igual a zero? Por que eu não falei dele até agora? Porque se a solução for uma só e for zero, bem, a n vai ser igual a R elevado a n. A n é zero. Então todos os termos são iguais a zero. Não tem nem que demonstrar, não tem nem método, né? Se a raiz for zero, a sua sequência inteira é zero, sua relação de recorrência é toda zero. Tá? Então, é isso. Não tem que escrever sobre isso, né, galera? Tá? Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Agradeço a presença de vocês aí, vendo o vídeo. Tá? Tomara que eu tenha acrescentado alguma coisa para o estudo de vocês. A gente estudou aqui, então, relações de recorrência de segunda ordem. A gente estudou no vídeo anterior relações de recorrência de primeira ordem. E esse era o conteúdo que eu tinha preparado sobre relações de recorrência. Tá? Espero que vocês tenham gostado, aprendido e espero ver vocês nos próximos vídeos, tá, galera? Obrigadão, um abraço e até mais.